Olá, amigos do JP Sem Fronteiras. Desta feita, nos deslocamos até Mato Grosso do Sul para gravar um episódio relativo à retirada da Laguna, descrita com brilho pela pena de ninguém mais, ninguém menos do que o Visconde de Toné. Sabe-se que, em dezembro de 1864, os paraguaios invadiram Mato Grosso do Sul. Sabe-se também que o vapor Marquês de Olinda foi aprisionado em águas paraguaias. Esse vapor conduzia o presidente do Mato Grosso, que acabaria morrendo à míngua. Esses episódios, de forma inevitável, eles arrastaram o Brasil à guerra contra o Paraguai. Há muita controvérsia sobre isso. Uns acham que havia outros interesses, né? Mas a verdade é que num jardim em que muitos barris de pólvora estavam espalhados, foi Solano Lopes quem riscou o fósforo. O Brasil então reage, constituindo uma coluna a partir de meados de 1865, que chegará ao Mato Grosso do Sul em 1867, quando então vai retraindo as forças paraguaias, que de certa forma já haviam diminuído bastante, porque precisavam defender o seu sul, o sul do seu país, e a manobra brasileira deveria limitar-se a ser uma manobra de diversão. Diversão não no sentido de alegria, mas no sentido de ocupar parte das forças paraguaias que estariam preocupadas com a invasão do Brasil no seu norte. Ocorre que por uma decisão muito infeliz, o comandante dessa coluna expedicionária acaba invadindo o Paraguai, cruzando o rio Apa, e logo percebendo que teria dificuldades alimentares para a coluna, que possuía mais de 1000 pessoas, eles acabam então, o comandante, acaba decidindo esticar um pouco mais, ir até a Estância da Laguna. Lá chegando, perceberam o engano, perceberam o erro que fora ampliado. A partir de então, se dá a marcha de volta, que tem o nome, evidentemente, a retirada da Laguna. Foram 35 dias de fome, frio, doenças, morte, permeados com combates com as forças paraguaias, o maior dos quais em território brasileiro, em Inhandipá. É uma epopeia extraordinária, recomendamos, evidentemente, a todos a leitura do livro do Visconde de Toné, e vocês que têm alguma informação ou nenhuma a respeito desta epopeia, ficarão conhecendo melhor tudo que se deu, tudo que aconteceu. Nós gostaríamos de agradecer muito ao general Freitas, meu colega de internato no Colégio Militar de Porto Alegre, que nos ajudou a viabilizar esta entrevista. Ele designou o tenente-coronel Barroso Magno de Campo Grande, que por sua vez envolveu o tenente Antunes, a quem agradeço muito também, não só pelo que fez depois, mas pela conversa muito instrutiva. Ele nos colocou em contato com o capitão Kécio, da 4ª Companhia de Engenharia e Combate Mecanizado de Jardim, que por sua vez designou o sargento Evandro Dias, que é um excelente conhecedor da matéria, que nós prazerosamente entrevistamos. Agradecemos a todos e desejamos que vocês apreciem esse episódio sobre uma página espetacular do Brasil. Nós estamos hoje aqui na cidade de Jardim, um núcleo histórico relacionado à retirada da Laguna. Estamos com o sargento Evandro Dias da Silva. É um prazer estar aqui, agradecemos desde já a todas as pessoas do Exército Brasileiro que contribuíram para que isso se realizasse. Esse é um espaço cultural que merece ser conhecido por todos os brasileiros, né? E o nosso intuito aqui é apresentar um pouco do relato da retirada histórica, né? E, por que não, motivar as pessoas a visitarem o Mato Grosso do Sul, esta comunidade em particular, e com certeza também esse museu aqui da retirada da Laguna. Então, sargento, muito obrigado. Antes de mais nada, muito obrigado. Bom, João Batista, nós é que agradecemos a oportunidade de mostrar um pouco do que a gente tem aqui, da riqueza cultural, da história de Jardim.
é um tema, como o senhor falou, que é pouco conhecido. Aqui no estado as pessoas conhecem, mas a nível Brasil, a retirada da laguna, ela é um evento da Guerra do Paraguai que não tem o conhecimento de todos. E para nós é um prazer poder mostrar isso. Esse espaço cultural, a gente chama de museu carinhosamente, mas ele é uma sala de exposição, ele é modesto, né? Ele foi criado faz um ano, mais ou menos, foi 20 de agosto do ano passado. Foi uma missão do comandante militar do Oeste, General Carvalho, e devido à pandemia ele ainda não foi aberto ao público. Então a gente está ansioso para poder abrir ao público e mostrar o que a gente tem aqui. Estamos, de certa forma, portanto, fazendo algo meio inédito aqui. Sim, senhor. Dentro dos rigores da pandemia. Bem, para aqueles que não são familiarizados, vamos relembrar um pouquinho a Guerra do Paraguai. Nós tivemos o aprisionamento do vapor Marquês de Olinda, né, no Rio Paraguai, em novembro de 1864. 64. O pessoal, a gente estuda um pouco a Guerra do Paraguai e há sugestões de todo tipo, né? Houve interesses feridos naquela época, o Solano Lopes tinha planos de fato expansionistas, né? Embora alguns tenham tentado negar isso, hoje em dia se mostra muito claro. Uma vez tem quer dizer, a deflagração da Guerra do Paraguai se dá nesse evento do aprisionamento do vapor, né? Sim, existem aí algumas versões, né? Então deflagrou-se, né, a guerra com esse aprisionamento. Inclusive o presidente nomeado da província de Mato Grosso, ele morreu, né? Estava nesse Marquês de Olinda, e após esse aprisionamento do Marquês de Olinda ele faleceu. Mas que morreu à míngua, né? À míngua. Disse que foi deixado lá e faleceu, não se sabe bem as condições, mas isso gerou um mal-estar muito grande. Muitos consideram esse o estopim da guerra. Claro que os paraguaios não consideram esse como sendo o estopim, e sim alguns fatos anteriores aí envolvendo os países da Argentina e Uruguai, né? Vamos esclarecer um pouco a quem nos assiste, né, que não tem essa familiaridade. O Brasil é um país continental. O único meio efetivo de comunicação com essa região aqui era via fluvial. Isso, assim, é interessante a gente ter uma ideia do mapa, né, da geografia local. A gente está aqui, então, no Mato Grosso do Sul, que foi o sul da província de Mato Grosso. Então, para se chegar nesse local aqui, por exemplo, quem estava lá no Rio de Janeiro, tinha que descer o Atlântico até o Rio da Prata, ali na Argentina, subir pelo Rio da Prata, Rio Paraná, chegar pelo Rio Paraguai. Esse era o caminho que se fazia para chegar do Rio de Janeiro aqui no Mato Grosso. Então, o Rio Paraguai, ele era importantíssimo do ponto de vista estratégico, o acesso ao Rio Paraguai para esses países envolvidos, né? Particularmente o Paraguai, o Brasil, a Argentina e um pouco o Uruguai lá no fundo, né? no final. Então, essas questões de território foram muito relevantes nesse contexto de conflito bélico. Então, o Mato Grosso, o sul de Mato Grosso, tínhamos aqui Albuquerque, Corumbá, e tínhamos o Forte Coimbra, ali no Rio Paraguai. E eu não sei se o senhor quer adentrar nessas questões do início do conflito bélico. O importante é caracterizar que quando o Lopes, de alguma forma, obstou, né, proibiu embarcações brasileiras de subir o Rio Paraguai, na prática ele acabaria isolando um território brasileiro. Não, isso realmente é importantíssimo, inviabilizaria tudo, né? Comércio. Corumbá, por exemplo, uma cidade grande, já naquela época, dependia totalmente do acesso ao Rio Paraguai. E quando ele inviabiliza esse tráfego, né, acontece que a guerra está iminente, acontece a guerra. Só que para o brasileiro, para a maioria dos brasileiros daquela época, o estopim mesmo da guerra foi com a invasão do sul da província de Mato Grosso. Nós vamos chegar aí. Mas, na verdade, então, fazendo pequena... Eu assisti esses dias um historiador falando que os barris de pólvora estavam espalhados, né? Mas que o Paraguai arriscou fósforo exatamente na invasão. Então, como é que se dá essa invasão? Quando é que começa a invasão aqui? Quando e por onde se deu a invasão? Bom, estamos aqui então em Jardim, né? Região sudoeste de Mato Grosso do Sul. Estamos aqui a 90 quilômetros da fronteira com o Paraguai, o rio Apa, tem a cidade de Bela Vista, aqui a 90 quilômetros. Então, em dezembro de 1864, uma grande tropa, um grande contingente do exército paraguaio avança sobre a fronteira brasileira, ali pelo rio Apa, aqui é pertinho de nós, pertinho de Jardim. Aqui nessa região onde a gente estava, existia uma fazenda chamada Jardim. O proprietário dessa fazenda era José Francisco Lopes, que entraria para a história como o lendário Guia Lopes da Laguna, da retirada da Laguna.
Outro contingente de tropas avança pelo rio Paraguai em direção ao Forte Coimbra e Albuquerque, Corumbá. Então temos então duas frentes de invasão, uma por terra e uma pelo rio Paraguai, perdão. O Coronel Barros pelo rio Paraguai, o Capitão Urbieta e o Major Resquim por terra. Esse pessoal que invadiu por terra, eles então vêm avançando sobre a linha de defesa. Nós tínhamos algumas colônias militares, o sul da província de Mato Grosso, naquele período, ele era guarnecido por algumas colônias, mas não era o contingente ideal e nem bem mais preparado, então eram bem limitadas. Então foi fácil a tomada dessa região por parte dos paraguaios. E nesse período é que essa região foi totalmente tomada, o sul da província de Mato Grosso ficou em posse dos paraguaios. Iniciando assim, foi o riscar do fósforo que o senhor falou, Existe uma ideia sobre o efetivo paraguaio? Quantos homens eles empregaram nessa forma? Eu não tenho precisamente para passar para o senhor, mas alguns textos falam em 5.000 homens, Outros falam de 3 a 5.000 homens, de cavalo, cavalaria, Cavalaria, sobretudo. Isso, sobretudo. Eu bati o olho em alguns dados históricos, Numa das fontes que eu pesquisei, há o relato de que no momento do início da Guerra do Paraguai, o Paraguai tinha em torno de 70 mil no efetivo, E o Brasil, como um todo, tinha em torno de 18 mil. 18 mil, sim. Isso é muito importante que as pessoas tenham uma ideia, Mesmo que os números possam divergir um pouco, o fato é que se eles tinham aqui nessa região algo em torno de 5 mil, eles tinham praticamente só nessa região quase que um terço do exército brasileiro, que não tinha, evidentemente, a formação que tem hoje, Muito longe disso. E interessante, Sr. João Batista, que essa região, que é o sul da província de Mato Grosso, ela já era uma região em litígio desde a época dos espanhóis, Então, colonos espanhóis e colonos portugueses já brigavam por essas regiões, aqui por essa região do APA, antes da Guerra do Paraguai. Então, de certa forma, com o eclodir da guerra, aquelas questões históricas mal resolvidas, 200 anos antes, elas são retomadas. Tanto é que, quando a tropa paraguaia invade o sul da província de Mato Grosso, eles estabelecem um perímetro exatamente dizendo que essa região todinha do Aquidauana para baixo é nossa. Então, quem conhece aqui a região, temos o rio Aquidauana, a Serra de Maracaju, e exatamente foi o perímetro estabelecido pelos paraguaios. E muita gente até brinca, Hoje a gente tem aqui a região turística de Jardim Bonito, as pessoas vêm para curtir o ecoturismo e falam, se os paraguaios tivessem ganhado a guerra, nós estaríamos pagando para eles para visitar Bonito e Jardim, Bem, depois da invasão, final de 64. Final de 64. O senhor tem ideia do tempo em que o Império fica sabendo dessa invasão? Estima-se que para uma mensagem chegar daqui, do Mato Grosso, lá no Rio de Janeiro, levava em torno de um mês, mais ou menos, para poder a embarcação descer Rio Paraguai, chegar no Rio da Prata, subir o Atlântico e chegar lá a informação para o Dom João VI. Então, a gente não faz muita ideia disso, porque hoje a gente vê 2 azuizinhos ali na tela do WhatsApp, a mensagem chega na hora, Então, com o rio fechado, alguns textos lidos mostram que pode ter demorado até 3 meses para esse mensageiro ter atravessado aí a cavalo, possivelmente, para ter chegado essa informação no Rio de Janeiro. O fato é que, dezembro de 64, acontece a invasão. Nessa região não tinha telégrafo ainda, É bom falar que a comunicação... Isso será instalado depois de 1900? 30 anos depois, início do século XX, é que o Rondon vai estar concluindo aqui a instalação da linha telegráfica, Que o sul de Mato Grosso não era guarnecido por linhas telegráficas. Ou seja, pessoal, o Rondon esteve aqui. Passou aqui por Jardim. Grande brasileiro, que por onde passava, pregava os valores nacionais. Isso, o Rondon é uma figura ímpar da nossa história, e ele passou por Jardim, ele fez questão de passar a linha telegráfica em frente a um dos monumentos mais importantes que temos no Mato Grosso do Sul, que é o Cemitério dos Heróis da Retirada da Laguna. E o Rondon, como bom positivista que era, em todo momento que ele fazia algo, ele não fazia algo por fazer. Tinha todo um simbolismo, tinha leitura de ordem alusiva, texto alusivo, hasteamento do pavilhão nacional, canto do hino. Era realmente aquela questão de levar o civismo para os rincões mais distantes do Brasil. Mas não tinha, eu estava falando que não tinha linha telegráfica, então o fato é que em abril de 65, ou seja, quase 5 meses depois, é que a tropa vai começar a se organizar no Rio de Janeiro para uma tropa incipiente ainda, um início de tropa, para dar resposta a essa invasão que aconteceu 4 meses atrás.
Aí, então, nós vamos fazer uma pequena interrupção para dizer o seguinte. Vejam só, meses depois chega a notícia lá no Rio de Janeiro, Dom Pedro II, os caras invadiram. Né? Aí o Império começa a reagir, né? E esta narrativa é feita por essa ilustre figura, diante da qual eu tenho orgulho de posar, aqui junto com o sargento Evandro, que era o Alfredo de Escranhot Toné, né? Homem de origens francesas, é um sujeito grande escritor, né? Um talento artístico, depois nós vamos mostrar algumas coisas que ele inclusive desenhou, talentosíssimo. A partir de agora nós vamos então, pela pena, nós vamos começar a andar pela história sob a escrita de Toné. Né? Isso, o Toné ele deixou um grande legado, que foi o livro, né, A Retirada da Laguna. Ele publicou várias obras interessantíssimas, mas para entender o que aconteceu aqui, esse episódio da Guerra do Paraguai aqui no sul da província de Mato Grosso, é A Retirada da Laguna, um livro que narra esse evento que foi a retirada de tropas de um local chamado Laguna, no norte do Paraguai. Mas vamos falar antes da retirada, vamos começar pela composição dessa força expedicionária. Né? Pois bem. Começa basicamente em Campinas, eu acho que Campinas vem andando. O start é dado no Rio de Janeiro, né? O Toné, por exemplo, ele estava, parece que em Manaus, ele é um militar de artilharia, e quando soube dos preparativos para uma tropa avançar em direção ao Mato Grosso, ele parece que se voluntaria, vai ao Rio de Janeiro e começa com essa tropa subindo, arrebanhando outras tropas no interior do Brasil. Então temos Campinas, como o senhor bem falou, Ouro Preto, Minas Gerais, então forças policiais também incorporam, e essa tropa vai avançando então de São Paulo, Minas, Goiás, um grande contingente formado aí, chegou em alguns momentos até em torno de 5.000 pessoas, entre militares, comerciantes que acabavam sendo atraídos, né, pela oportunidade de fazer negócio, acompanhavam, era até costume, a guerra acontecia, o comércio seguia junto, alguns familiares seguiam junto com soldados, que era outro costume de época também, né, mulheres acompanharem. Isso é uma coisa aqui impressionante. Né? Vejam só, nesse comboio todo, né, havia os militares, os voluntariados, esposas, crianças, vivandeiras, né, prostitutas, né? Tinha de tudo, e era uma coisa, era um grupo muito heterogêneo. E para o senhor ter uma ideia, há relato de que crianças nasceram na retirada, né? Mulheres grávidas acompanhando a retirada, tendo bebês no meio daquela guerra. Só que nenhum combate havia acontecido até então, né? Então, quando chegamos aqui nessa região, a tropa brasileira, ela fica estacionada há algum tempo no alto, o Toné relata isso. Quer dizer, a decisão de ir avançando com os paraguaios, eles estavam aqui, né? É importante frisar que quando a gente pensa em Mato Grosso, os caminhos eram estradas, carreteiras, né, caminhos de carros de boi, dificuldade enorme, mas existiam alguns caminhos, desde o tempo da época do ouro, porém, não existia muito bem estabelecida uma linha logística, uma organização logística para manter essa tropa em condições de seguir o seu rumo, que era Mato Grosso, o sul de Mato Grosso. Então essa logística foi sendo montada aos poucos, os comerciantes foram fazendo esse caminho, só que o Toné relata que em dado momento, essa tropa, né, a expedição Mato Grosso, ela teve alguns comandantes, né, o Camisão, que é o mais conhecido, foi o que faleceu aqui em Jardim, ele é o último comandante dessa tropa, mas alguns comandantes tomaram a decisão de mudar o caminho e aí prejudicou a logística. Quando chegaram em Mato Grosso, chegaram no norte do Mato Grosso, em Coxim, no que é o norte do Mato Grosso do Sul hoje, né? Meados ali da antiga província. E na região de Coxim já tinham sido perdidas muitas vidas, muitas baixas, deserções, material ficado para trás. Sem um tiro sequer. Sem um tiro sequer, sem ter acontecido nenhuma guerra. E ali em Coxim eles ainda iam começar a parte mais difícil de lidar com o terreno, que era atravessar os pantanais do Mato Grosso, né, do sul de Mato Grosso. E nesse momento mais material ficou para trás e muitas outras vidas foram perdidas na travessia desses pantanais até chegar na cidade de Miranda, que é onde existia o presídio de Miranda, que se eu não me engano é de 1767, alguma coisa assim. É do século XVIII esse presídio. E sem se dar um tiro sequer, né, as baixas já tinham acontecido e as dificuldades já eram enormes. E assim chegaram em Miranda, onde lá ainda em Coxim, nossa cavalaria ficou para trás. Uma doença
eu não vou lembrar agora o nome dela científico, mas chamam de mal das cadeiras. Essa doença afetou a nossa cavalaria, foi deixada para trás e as pessoas tiveram que descer a pé a partir de então. Isso não deixa de ser uma página que, na verdade, contribui negativamente para a própria atuação do exército aqui na região, porque os paraguaios depois se mostraram fortes com os cavalos, não tinham cavalaria, mas enfim. Quantos mais ou menos, são 1.300 que compunham, do ponto de vista do exército, 1.300 pessoas? O Toné relata em torno de 1.200, 1.300 pessoas, né? Militares, né? Militares. Talvez 200, 300 mais, os acréscimos todos. O coronel Niedson, que é um estudioso aqui, o coronel Ricardo, em alguns momentos eles apontam que esse contingente que veio de Goiás para cá, né, chegava a ter 5.000 pessoas, entre comerciantes, indígenas. Aqui no Mato Grosso teve aí o acréscimo dos indígenas, né, terenas principalmente, guaicurus, que é importante falar, João Batista, que a etnia guaicuru, eles foram a primeira linha de defesa, né? Quando os paraguaios invadiram em dezembro de 64, aquelas colônias militares não tinham condições nenhuma de manter uma defesa, embora muitos combates aconteceram e fizeram o seu trabalho muito bem, até o próprio Antônio João, que entrou para a história como sendo defensor da colônia de Dourados, fizeram o seu trabalho, mas quem deu combate de fato e protegeu essa região foram os guaicuru. Porém, o Paraguai, ele montou vários postos aqui, deixou guarnições aqui no sul de Mato Grosso. O grosso da tropa retornou para o Paraguai e aqui ficaram postos de observação e de defesa. Quando a expedição de Mato Grosso chega aqui no início de 1867, chega final de 66 chega em Miranda, início de 67 em Niuaque, já não há quase que nenhum paraguaio aqui. Eles já estão retomando as atenções para a Assunção. Temos aí metade da guerra do Paraguai como um todo, né? Porque a guerra aí se desenvolve, são dois palcos da guerra. Isso. Aqui pelo norte do Paraguai e pelo sul, o Brasil na Tríplice Aliança entrando lá por baixo, né? Mas, de qualquer maneira, quando essa tropa chega aqui, já com certas dificuldades, nós vamos entrando, retomando o território brasileiro, né? E aí é que se dá uma decisão bastante polêmica, né? Em relação ao camisão. Aqui é uma história, o próprio Toné coloca isso da forma mais delicada possível, né? Ele relata um certo trauma psicológico do camisão, né? É importante a gente falar. É importante a gente falar da história do camisão, né, para que as pessoas tenham uma noção de que as decisões que ele tomou aqui, nesse palco da retirada, muitas delas, o próprio Toné fala isso, foram afetadas pelo que aconteceu na tomada de Corumbá em dezembro de 64. Então, o coronel Camisão, o sargento Evandro, relata que ele tem na sua trajetória como militar, né, ele tem um episódio aí que haverá de influenciar suas decisões depois. Nós retomamos o segundo episódio, porque aí nós vamos tomar exatamente essa questão de como é que nós entramos, como é que nós retomamos aqui e tomamos o Parque do Paraguai. Tá? Retomamos então o segundo episódio aqui da gravação com o sargento Evandro, neste lugar que é a sementeira de Jardim, né? E mais uma vez agradecemos aqui temos essa oportunidade maravilhosa de conhecer esse espaço cultural. Bem, nós começávamos a falar um pouquinho do camisão, da questão de Corumbá, né? Que eles tomaram a decisão de evacuar, né? E isso custou muito caro do ponto de vista do moral do camisão, né? Ele, inclusive, seria atacado por certos deboches, assim, que eles tinham, na realidade, fugido, né? Então, vamos adiante um pouquinho, falar sobre o camisão e depois como é que a gente decide entrar. Esses militares que deixaram Corumbá, com algumas exceções, né, de demonstração de heroísmo, a maioria deles foi taxado de covarde, né, porque a população foi deixada na cidade e os paraguaios, quando chegaram, cometeram algumas atrocidades contra essa população. Mas Porto Carreiro, especialmente, que era o comandante, e o Camisão, que era o comandante da artilharia, que detinha as armas, os canhões, eles ficaram com essa questão do covarde e, por algum momento, isso afetou as carreiras deles. Foram para conselho de disciplina, inclusive, foram para conselho de disciplina, não deu em nada, mas foram. E, então, isso que aconteceu em Corumbá
afetou muitas das decisões do Camisão aqui, quando ele assumiu o comando dessa tropa da Expedição Mato Grosso, ali em Miranda. O Camisão assume o comando ali no final de 66, aliás, 1º de janeiro de 1867 ele assume o comando, e uma das primeiras decisões é deslocar a tropa para Niuaque. Importante falar, João Batista, que na ordem de operações escrita pelo Duque de Caxias, né, pelo então Caxias, essa tropa enviada para cá, para o sul de Mato Grosso, era uma tropa de diversão, o termo utilizado, era uma tropa de entretenimento para manter o norte paraguaio engajado em combate aqui, enquanto o grande teatro de operações se daria em direção à Assunção. Então, essa tropa deveria vir até a fronteira e, se houvesse condições, isso nas palavras da ordem de operação, se houvesse condições, avançar no território paraguaio. Mas não era crucial. Não era uma ordem explícita. O Toné fala, se houvesse condições. E o Toné fala que o Camisão ele só via a ordem de avançar sobre a fronteira. E aí tem as questões que a gente vai tratar mais para frente. Bom, vamos chegar nesse ponto. Há um determinado momento em que os conselheiros do Camisão, de alguma forma, eu vou pedir ao sargento que ele relate um pouco isso, de alguma forma se reúnem e decidem se seguirão adiante ou não. Né? Isso aconteceu já quase aqui na fronteira, mas o Camisão então sai de Miranda, vai a Niuaque. Niuaque fica a 50 quilômetros daqui da gente, era onde existia uma colônia. Ali foi montado o quartel-general da Expedição do Sul de Mato Grosso. E já havia ali alguma dificuldade logística. E nesse momento aparece uma figura importante, João Batista, que é o José Francisco Lopes, aquele civil, proprietário da Fazenda Jardim, que existiu aqui nesse local que a gente está agora, cuja esposa e os filhos haviam sido sequestrados em dezembro de 64 pelos paraguaios, haviam sido levados para a vila de Orqueta, para trabalhos forçados lá. Então aparece esse civil, José Francisco Lopes, um conhecedor da região, um vaquiano, e se apresenta como voluntário. Claro, ele tinha um objetivo de reencontrar a família, mas a partir dali ele começa a abastecer a tropa com seus conhecimentos e com seu gado, muito gado. Então o Camisão ele tomou a decisão de ir mais para a fronteira, avançar cada vez mais para próximo da fronteira. Ele vai então até a colônia do Miranda, que é uma colônia que não deve ser confundida com a Vila de Miranda, que é na direção de Corumbá. A colônia do Miranda é aqui pertinho de Jardim, ela não existe mais, a uns 40 quilômetros daqui. Ali nesse local, na colônia de Miranda, estava claro que não haveria mais nenhum apoio logístico de retaguarda, estava claro que a tropa estaria em terreno desconhecido e sem apoio, uma tropa já faminta, já sem cavalaria, desde Coxim, perdida no Coxim, com grandes dificuldades, e por alguns momentos o Camisão reuniu o conselho do Estado-Maior dele para tomar a decisão de avançar sobre a fronteira ou voltar para o quartel-general em Niuaque. A decisão estava praticamente tomada, não iriam avançar sobre a fronteira, embora o Camisão quisesse muito. O próprio Guia Lopes queria muito que a tropa fosse para poder ajudar a encontrar a família. Mas nesse momento, então, José Francisco Lopes chega com mais uma boiada que ele encontrou na região, dando então ao Camisão o que ele queria, o motivo que ele queria para poder avançar em direção ao Paraguai. Então foi um azar, né? Ao mesmo tempo que ele ajudou com a boiada, na verdade isso selou o destino do próprio Camisão e do Guia Lopes, que morreriam em breve. Ou seja, nós temos um comandante cujo espírito fora ferido, né? Um homem que tenta recuperar o prestígio de alguma forma, tenta deixar uma página heróica, né? Como legado, e ao mesmo tempo um sujeito que perdera, né? Guia Lopes, que perdera a sua família, um desejo de recuperação e de vingança. Isso. Ou seja, foram maus conselheiros, digamos Sim. assim, né? O estado emocional. E aí eles tomam então a decisão de cruzar o APA. Isso é interessante, um fato interessante, a nossa companhia ela tem o nome Tenente Coronel Juvencio, que era o subcomandante, era o 02, era o imediato do Camisão. E nesse momento que o Guia Lopes aparece com essa boiada, ele teria falado que, sabendo que iria avançar sobre a fronteira em condições muito difíceis, ele teria dito, deixo viúva e 6 órfãos, e sabia que iria morrer, né? E como de fato morreu, ele, o Camisão, o Guia Lopes, morreram aqui no cemitério, onde é hoje o Cemitério dos Heróis. Então essa tropa toma a decisão de avançar em direção ao Rio Apa. Lá no Rio Apa, nesse local da travessia, existia do lado paraguaio
um forte, uma paliçada, é o Forte da Bela Vista, Paraguai. Não existia a cidade de Bela Vista que existe hoje, brasileira. E até então não havia acontecido nenhum combate. As tropas paraguaias eram vistas à distância, né? Aquela cavalaria deles, às vezes as suas boiadas. E isso é uma interpretação minha, né? Era como se eles dessem corda para nós brasileiros nos enforcar. Não tem isso escrito em lugar nenhum, isso é uma interpretação do sargento Evandro. E a nossa tropa foi seguindo até que em 1º de maio atravessa a fronteira, 1º de maio de 1867, atravessa a fronteira e chega, um pouco antes havia chegado a informação de que na Estância Laguna, é uma fazenda, né? Uma pequena fazenda, propriedade paraguaia, uma Estância Laguna, existiria possivelmente alguma coisa que pudesse ser aproveitada, talvez gado, e a ideia era ir até Orqueta e Concepción, que é a maior cidade mais próxima. Então o Camisão decide, vamos até Laguna, vamos marchar sobre Laguna, para ver se conseguimos alguma vantagem lá. Até porque Orqueta é onde estava a família do Lopes. Sabia O Lopes, talvez, ele sabia que possivelmente, mas não tinha essa informação. Um filho dele, na verdade, tinha chegado em Miranda, até tem um relato do encontro do filho com o Guia Lopes, que havia fugido de Orqueta, ele informou. Então, retificando, sim, ele sabia que possivelmente a família estaria lá ainda. Então vão até Laguna, chegando lá, terra arrasada, né? Os paraguaios não deixam nada que se possa aproveitar lá, queimam tudo, e o Camisão, então... E, aliás, todos os exércitos do mundo fazem isso. Né? Napoleão encontrou Moscou em chamas, os alemães também, né? Foi. Ou seja, se eu tenho que ceder território para o meu inimigo, eu não deixo para ele nada. Não deixa nada para trás. E foi o que aconteceu. Chegando lá, a tropa estava ainda mais faminta, em maltrapilhos, né? Porque depois de quase 2 anos de marcha, eles tiveram um alívio aqui em Niuaque, mas logo se meteram em direção à fronteira. Só que o Camisão, então, toma a decisão, no dia do aniversário dele, né, 8 de maio de 46, de 1867, ele fez 46 anos, Camisão. Faleceu novo também, né? Então ele toma essa decisão e ele faz um ataque ainda, que é Baendê, se não me engano, o nome do local, e retomam em direção ao Brasil. E a partir dali, a partir desse momento, é que começa então a perseguição paraguaia. É a partir dali que as maiores desventuras dessa tropa vão acontecer. Eles atravessam então a fronteira de volta, pelo mesmo lugar onde é o Passo do Macaco, para quem não conhece, ali em Bela Vista, e logo após a travessia, já em solo brasileiro, essa tropa é emboscada por um contingente, um batalhão paraguaio. Ali aconteceu a maior batalha campal da Guerra do Paraguai em solo brasileiro. Então tivemos diversas batalhas na Argentina, no Rio Paraguai, mas em solo brasileiro a maior batalha campal aconteceu aqui a 90 quilômetros de nós, ali em Bela Vista. Uma batalha intensa, onde mais de 200 pessoas morreram. Os relatórios de guerra dizem que foram 19 brasileiros e em torno de 200 paraguaios. Os paraguaios tinham a cavalaria e nós estávamos em formação de quadrados, fazendo o espinheiro com baioneta, né? Isso afugentava o cavalo não avançava sobre esse espinheiro. O cavalo ele refugava, ele via aquele espinheiro montado com as baionetas e ele refugava. E os atiradores ficavam à distância atirando nos cavaleiros paraguaios. Daí talvez a maior mortandade paraguaia. O fato é que hoje existe um monumento lá, monumento em Andipá, que vem do Guarani, eu não lembro agora a origem certa, mas tem a ver com aqui é o fim, aqui acabou. Eram os paraguaios dizendo que aquela batalha ali para eles era o final, porque a partir dali eles iam voltar suas forças para o que estava acontecendo no território deles, embora tenham deixado guarnições perseguindo a nossa tropa. Pois é, e aí é que vem toda... É uma coisa muito interessante, ou seja, a partir daí nós temos os paraguaios tentando cercar os brasileiros debaixo de intempéries, debaixo de fome, né? Tem uma frase do Napoleão, acho que é do Napoleão, que diz que os exércitos marcham sobre os estômagos. Né? É uma tropa faminta, é uma tropa inviável. Né? Nós temos aí em torno ainda de mais de 1000 pessoas nessa força, né? E aí começa, em Andipá, os paraguaios a partir dali, eles basicamente vão cercando. Né? Isso, o que acontece a partir de Andipá é interessante a gente perceber que até a chegada na laguna,
os caminhos eram conhecidos, eram estradas boiadeiras, de certa forma existia um fluxo, né, de comerciantes. Alguns comerciantes, inclusive, foram emboscados por paraguaios e morreram tentando ajudar a tropa brasileira. Mas houve um momento que o paraguaio tomou a dianteira, esses contingentes pequenos, mas tropas paraguaias, né, pequenos contingentes, tomou a dianteira e a tropa brasileira sabia que seria emboscada em algum momento. Então, nesse momento, foi tomada uma decisão de deixar o caminho conhecido, se internar nas matas, né? Que aí cresceu de importância, nesse momento, José Francisco Lopes, a figura do guia, porque conhecedor do local. Então, ele sugeriu, o Camisão ouvia muito, o Toné descreve que constantemente os dois eram vistos confabulando, né? Trocando ideias. Então, o guia Lopes, ele aponta para o Camisão uma saída. Olha, a gente pode em 2 dias chegar na minha Fazenda Jardim. Porque na ida em direção à fronteira, eles não passaram pela Fazenda Jardim. Eles passaram por um caminho conhecido, passando pela colônia de Miranda. Então, o Camisão resolveu atender, só que aquela tropa, aquele grande contingente, mais de 1 milhar de pessoas, não estava nem um pouco preparada para atravessar uma mata fechada, como tem muito aqui para quem conhece a região. Canhões, gado, enfim, uma grande dificuldade. E a partir daí começa uma dificuldade, os paraguaios, percebendo isso, começam a tocar fogo na macega, que é o capim alto que tem aqui na região. Então esse é um episódio também bastante conhecido aqui, que esse fogo, para infligir dor às nossas tropas, ele foi combatido pela perícia do José Francisco Lopes, do guia Lopes, que ele conhecia como dar combate a esse fogo avançando na macega, né? Os paraguaios entendiam da dinâmica dos ventos, tocava fogo lá para poder afetar aquela tropa na outra distância, e o guia Lopes ajudou aos brasileiros a entender como controlar esse fogo. Seguindo mais para frente, ali no final de maio... O fogo era uma coisa tão terrível, e a fumaça era tal que teve gente que morreu, né? Só com a fumaça. Não gente queimada, morreu sufocado. Sufocado. E tem um relato do Toné, que é uma coisa, para mim, particularmente, foi impressionante. Um brasileiro, no meio daquela fumaceira toda, ele chegou a ficar entre os paraguaios. Entre os paraguaios. Ficou entre os paraguaios, aí percebeu que estava no lugar errado e voltou para o lado brasileiro. É uma coisa que vem... Bom, você imagina a confusão, né? Assim, a confusão que foi... Esse mesmo relato do Toné fala de combate de mulheres pegando em armas, né? Crianças no colo. Tem um documentário, A Alma do Brasil, que é um documentário de 1931, o primeiro filme de Mato Grosso, né? Eu esqueci o nome do diretor agora, não me ocorre, mas esse documentário foi feito com pessoas da rua, mendigos, mulheres voluntários, e é uma grande referência para quem quer entender um pouco da retirada, né? E esse fato que o senhor conta aconteceu de fato, né, segundo o Toné, desse militar nosso estar no meio das tropas paraguaias e ninguém sabia quem é quem, no meio da fumaça, e muitos mortos sufocados. Como se não bastasse essa questão do fogo na macega, essa perseguição, essa constante fustigação paraguaia, surgiu no meio da coluna, então, dentre os terenas que estavam na coluna, né, o cólera, a doença que começou com o índio terena. E rapidamente se espalhou, chegando ao ponto de, para cada um doente, 6 ou 8 terem que se revezar para carregar esse doente. Então, o senhor imagina a dificuldade que era para transportar os doentes. E na medida que eles foram aumentando, a própria progressão da tropa estava comprometida. Então, talvez seja por isso que o Camisão tomou essa difícil decisão de abandonar os doentes. Essa questão, quando o guia Lopes diz, olha, nós vamos chegar em 2 dias lá na minha fazenda... Não aconteceu. Essa é a pergunta. Esses 2 dias viraram quantos? Foi quase uma semana. Não aconteceu. Não recordo agora exatamente as datas, sim, mas eles atravessaram de volta entre o dia 11 foi em Andipá, né? Dia 11 foi em Andipá. No dia 26, eles ainda estavam ali no local do abandono dos coléricos, ou seja, 2 semanas depois, ainda não tinham chegado na Fazenda Jardim. E só no dia 27 chegaram na Fazenda Jardim. Então, os 2 dias não aconteceu como previsto, foi mais de uma semana, pelo menos, devido à grande dificuldade de atravessar com aquele contingente, com canhão, com gado, e aí o componente doente, né, os doentes que apareceram, retardou ainda mais. E o Camisão toma essa decisão, então, olha,
eu tenho que deixar essas 130, 120, 130 pessoas, esses são os militares computados, né? Estima-se que eram mais. Eu tenho que deixar essas pessoas aqui, porque senão toda a coluna vai ser perseguida e morta. Então, para salvar a coluna, eles tiveram que deixar esses doentes para trás. Para deixar claro para quem nos assiste, esse foi, digamos assim, um confronto, os paraguaios, para quem nos assiste, os paraguaios pela direita, né? E os brasileiros aqui pela esquerda, fazendo, subindo, né? E vão se encontrar, tem um tiroteio um pouco mais acima, mas eles vão ver que meio que uns vendo os outros, né? E o que me chama a atenção, eu até pergunto aqui para o militar, tivesse os paraguaios a artilharia mais efetiva, ou os brasileiros uma cavalaria, isso não teria se arrastado. Né? Não teria se arrastado, a coisa teria se definido mais rapidamente. Né? E aí o nosso contingente era maior do que esse contingente que nos perseguia. Mas como nós tínhamos essa presença, né, de mulheres, de doentes, para nós era uma questão de voltar para o ponto onde tivéssemos nossa logística de novo. Eles estavam no trajetório mais limpo, né? Eles estavam no terreno mais limpo para os brasileiros. E tinha a mobilidade da cavalaria deles, né? Que é a bactéria. Isso. O que eles tinham era a mobilidade, na verdade, que nós não tínhamos, né? Que nós não tínhamos. E isso também dificultava que, essa mesma mobilidade com a cavalaria, dificultava que eles entrassem nas matas em perseguição rápida a nós, né? E ali no Cambaracê, né, que o local ficou conhecido como Cambaracê, era uma clareira aberta na mata. Cambaracê significa local onde o negro chorou, ou negro doente, que é uma palavra do Guarani, batizada pelos paraguaios, né? Que ali foi onde o negro brasileiro morreu, doente, chorou, porque para eles, todos nós éramos negros, né? Para os paraguaios, pessoas morenas, né? A tropa morena. E ali foram abandonados, e tem um relato de um que se salvou, que conseguiu sobreviver incrivelmente, né? O Cabo Calixto, ele aos 90 anos, ele dá uma entrevista para um repórter em Minas Gerais, contando como que ele sobreviveu ao abandono dos coléricos, que é um fato muito interessante, que ele se escondeu debaixo de folhas, quase que nem coisa de filme. E o que ele mais temia, ele fala, são os cachorros, os latidos dos cachorros paraguaios. Podiam denunciar. Porque os cachorros que achavam, farejavam, né? E ele conseguiu de algum modo achar um trapo que ele tinha feito uma sangria nele, né? Tinham feito, o médico, ele pegou o trapo dessa sangria, fez ali amarrou o cavalo e conseguiu pegar um cavalo paraguaio, conseguiu fugir, dormir um dia ainda e alcançar no dia seguinte essa tropa que já estava, essa tropa brasileira, imperial, que já estava estacionada no cemitério dos heróis. A tropa está tentando alcançar a Fazenda Jardim, que seria ali um pouso seguro, né, conhecido, e principalmente porque havia a possibilidade de comer as laranjas do grande laranjal do Lopes, né, esse laranjal plantado ainda na década de 40 do século XIX. Essa tropa então estava tentando alcançar essa fazenda para conseguir reverter ali um quadro de grandes dificuldades, né, principalmente com relação à fome. Para você ter só uma ideia aqui, eu acho que o Toné relata que quando o efetivo era maior, eles abatiam em torno de 20, 22 vezes por dia, né? E chegou dia que nenhuma. Para abastecer a tropa, né? Tem um momento em que uma cabeça de gado meio depomerada, né? Ela digamos assim, retalhada, e as pessoas comem o que podem, né? Comem até o couro. Comem até o couro do animal. Essa é uma informação dada pelo Toné de fato. É uma tropa acostumada a se alimentar com 22 cabeças de gado por dia, de repente não tem mais nenhuma, e ao ponto de comerem o próprio couro. E tem inclusive algumas informações de que muitos poderiam ter morrido não de cólera, mas de problemas de dor de barriga, por causa da comida estragada. Exato, também, né? Comeu de tudo, até carne estragada. Carne estragada. Então, quando o Cambaracê acontece, o episódio do Cambaracê acontece em 26 de maio de 1867, na madrugada, e logo no dia 27 a tropa alcança então a Fazenda Jardim. O José Francisco Lopes, o Guia Lopes, ele já doente, ele também acometido pelo cólera, ele aponta, vejam aquela mata escura, ali é a minha propriedade, a Fazenda Jardim. E infelizmente o José Francisco Lopes ele só chegou e apontou o local da fazenda e faleceu a meia légua da travessia do rio Miranda, que daria acesso à sua fazenda. Para quem nos assiste, uma légua é quase 5 quilômetros, né? Uma légua, quase 6, 5 e pouco. 5 e pouco.
De meia nega, 2, 3 quilômetros. Pertíssimo, muito perto, a ponto dele ver a mata mais escura que bordeia o Rio Miranda, né? E essa tropa, ao chegar no Rio Miranda, era só atravessar o Rio Miranda e degustar as laranjas, né? Mas numa guerra nada é tão fácil assim, né? O rio estava cheio, tinha chovido muito e a travessia estava impossível. Alguns, ao chegarem à margem esquerda, era tanta a fome, tanto o desespero, se jogaram nas águas e sumiram para sempre, né? Morreram afogados e tiveram que estacionar ali, um estacionamento forçado, e esse acampamento durou 5 dias. Nesses 5 dias, à margem do Miranda, o Camisão, o comandante da tropa, também acometido por cólera, faleceu na manhã do dia 29 de maio de 1867, e na tarde do mesmo dia, o subcomandante, o coronel Juvencio, o imediato, também faleceu de cólera. O Juvencio que havia dito lá em março do mesmo ano que ia deixar órfão e a viúva, né?